As organizações sindicais que convergem na greve por distritos reuniram ontem e após a reunião no Ministério da Educação. Sobre essa reunião no Ministério, consideram que ficou muito aquém das já baixas expectativas que levaram, pois além da falta de um documento, um projeto escrito, faltaram respostas relativas a todos os assuntos, a todos, que vão além do regime de concursos a que o Ministério acrescenta agora de recrutamento e gestão de pessoal docente. Sobre os concursos, registram-se avanços a que a luta dos professores não é alheia e que nós temos que nos registar, porque senão o documento seria o inicial, que era bem diferente do que hoje temos. Avanços na graduação profissional como único critério para colocar professores. No regime de vinculação, ainda que neste momento não estejam resolvidos todos os problemas de ultrapassagens de professores, ou seja, colegas com 15, 16 anos de serviço que não vinculam, 16, 18, 10, não importa, e de colegas com muito menos tempo de serviço que vincularão. Há avanços, mas ainda há ultrapassagens. Em relação à dimensão dos quadros de zona pedagógica, que também, passando de 10 para 63, cada um será mais curto, mais pequeno, em distância. Contudo, há desacordo profundo das organizações quanto à existência de conselhos locais de diretores. Esta é uma questão inaceitável. Isto é, quando às vezes fala-se em linhas vermelhas, esta é desse tipo. A existência de conselhos locais de diretores para fazer a gestão dos docentes dentro dos novos QZP. Nem tem a ver com os diretores em si, tem a ver, de facto, com a gestão dentro destes quadros de zona pedagógica do serviço distribuído aos colegas, que deixam de ser colegas, neste caso, os que já são do quadro de escola ou agrupamento, dos quadros de escola ou agrupamento, para passarem a ser, em distribuição de serviço, professores de hiperagrupamentos, que são as novas zonas de QZP. E, portanto, professores que já eram efetivos aqui, por exemplo, nesta secundária, podem ter que ir completar um horário à Almada ou a outro local, quando já são efetivos das próprias escolas, por decisão do Conselho Local de Diretores. Isto é inaceitável. Inaceitável também o aumento de 6 para 8 horas daquilo que é considerado insuficiência de tempos letivos. Inaceitável a imposição de os docentes dos quadros de zona pedagógica terem de concorrer a mais 3 quadros, além do seu, o que obrigará alguns docentes a concorrer, como é o caso dos de Lisboa, a áreas superiores às atuais do atual QZP. Também, e isso eu já falei, inaceitável a transformação dos novos QZPs em autênticos hiperagrupamentos para a distribuição de serviços dos professores. Quanto à possibilidade de um acordo, o Ministério da Educação apresentou 2 modalidades. Primeira, um acordo global, que nós não aceitamos, porque há aspectos, e acabei aqui de os referir, dos quais temos desacordo, portanto, dos quais discordamos. Portanto, não há um acordo global, não há globalmente acordo. Em segundo, e esta é uma novidade, a assinatura de 10 acordos parcelares, um para cada aspecto do acordo global, ou seja, um acordo que seria um acordo a granel. Ou seja, assinam este, não assinam aquele, mas assinam o outro, já não assinam este, e, portanto, estaríamos ali durante uma manhã com uma cobertura mediática extraordinária. Percebemos que o Ministério lhe agradasse isso, assinar acordinhos, ou melhor, subacordos, que na verdade o que significariam era acordos avulsos, para termos no final, e quando todos se juntassem, um documento global que continha aspectos com os quais discordamos. Portanto, ontem as organizações fizeram saber que não assinam acordozinhos, assinarão um acordo global quando estiverem de acordo com tudo aquilo que é o seu teor. Para além dos concursos e sobre todas as outras matérias, e eu refiro-as, recuperação, algumas, claro, recuperação integral do tempo de serviço dos professores cumpriram, fim das vagas e das cotas, regime específico de aposentação, regularização dos horários de trabalho, mobilidade por doença, regularização da situação dos docentes contratados como técnicos especializados, mas que são docentes, burocracia e tantos outros aspectos que temos vindo aí a referir. Aquilo que temos
no documento do Ministério e que consta do preâmbulo, quer da proposta de acordo global, quer das 10 propostas de acordos a granel, importa refletir sobre as condições de carreira e das condições objetivas em que os docentes prestam atividade. É a única resposta que nos dão. Ou, também lá está, iniciar um percurso de discussão com potencial de progressivo acordo. Isto não diz nada. Portanto, aquilo que nós dizemos é que estas matérias nem têm que estar num documento sobre acordos dos concursos. O concurso é uma coisa, estas matérias são outra. O que nós precisamos não é, o que importa não é refletir sobre as condições. Todos sabem quais são as condições. O que importa é haver propostas negociais e medidas para resolver esses problemas. Nós não invejamos ninguém e, pelo contrário, até consideramos que é justíssimo. Por exemplo, que os técnicos superiores tenham tido um aumento no topo de 104 euros este ano, porque é justo que isso tenha acontecido. O que é injusto é que os professores, que desde 1986 têm paridade com o topo dos técnicos superiores, deixem de o ter em 2023, depois de já por 2 vezes terem tido a paridade reposta, portanto, depois de 1986, e agora este governo achar que pode acabar com ela. Como é justo para esses trabalhadores, injusto para os professores, que nós hoje tenhamos lido que, e bem, o governo está a negociar a aceleração de carreiras que pode abranger cerca de 500 mil de trabalhadores da administração pública, justíssimo, estamos de acordo que isso aconteça, mas uma vez mais, para os professores, nem um dia de serviço é considerado daquele que está a ser tirado. E, portanto, os professores a ficarem para trás, relativamente ao tempo de serviço, relativamente às progressões, relativamente à questão da paridade, isto é que não há acordo nenhum e, portanto, são motivos suficientes para a luta dos professores continuar. De imediato, o que nós ontem decidimos na nossa reunião foi levar até ao fim, e até uma expressão maior, embora seja difícil, tendo em conta a expressão que já tem, as greves distritais. Contestar, também já falei no início, os serviços mínimos que limitam o direito à greve, uma greve sem serviços mínimos, e avançaremos para o Ministério Público apresentando queixa contra as direções de escolas que têm ou pretendam impedir, convocando docentes para serviços mínimos, prejudicando a greve que não tem esses serviços. Nada contra as direções de escolas. Nós sabemos que as direções de escolas estão a fazer isso porque estão a ser obrigadas pelo Ministério da Educação. Agora, do ponto de vista da própria queixa, quem notifica os professores são as direções, não é o Ministério. O Ministério aqui passa a bola, e passa a bola para quem? Para as direções. E, portanto, a contestação tem que ser feita a quem notifica aos colegas, neste caso as direções. Mas percebemos perfeitamente que os nossos colegas das direções estão a cumprir uma ordem, alguns a ser mais papistas que o Papa, e aí também devem pensar que não precisam de o ser, porque o Papa já é suficientemente papista, este Papa. Agora, depois os colegas que são das direções das escolas, com certeza que se defenderão, apontando o dedo a quem os está a obrigar a fazer isso. Mas, do ponto de vista dos professores, não pode ser de outra forma e, portanto, é assim que iremos agir. Manter e reforçar o apelo a todos os professores e educadores que mantenham a contestação à porta das escolas, com concentrações, com cordões humanos, com manifestações locais. E, portanto, isso é importantíssimo para continuar a demonstrar que, na verdade, estão descontentes e que continuam em luta e, sobretudo, esta contestação local que permite um contacto direto com os pais e, portanto, com a comunidade educativa, é também importante no momento em que há quem já diga, bom, vejam lá se a luta dos professores, por ser exagerada, as pessoas ficam contra ela. Ora bem, os professores, nesta sua luta, nunca deixaram de estar localmente em contacto com os pais concretos. É evidente que há quem esteja contra e que até esteja desde o início, e há quem não esteja e não está desde o início. Temos consciência que a generalidade dos pais acompanha os professores dos seus filhos, porque sabe uma coisa: pode hoje ficar sem alguns dias de aulas por causa da greve, mas já hoje há milhares de famílias cujos filhos não têm aula nenhuma por não haver professores. E se a situação se continuar a desvalorizar, a situação dos professores,
será cada vez maior o número de alunos que não têm professores ou não têm professores qualificados. E aí nem haverá greve, porque depois nem há quem a faça. Portanto, a greve, neste caso, é uma inevitabilidade, esses dias sem professor, mas é também uma exigência de valorização para que resolvamos este problema da fuga à profissão por parte dos jovens. Manter e reforçar o apelo a todos os professores e educadores para que transformemos o dia 11 de fevereiro no enorme dia de manifestação de insatisfação dos professores, de protesto e de exigência de valorização e de respeito. Na manifestação nacional, anunciaremos novas formas de luta e também a data ou datas do dia D para debater os documentos do Ministério da Educação, esperando nós que nos cheguem, porque ontem não recebemos para a reunião de ontem documentos antecipadamente, foi-nos dito que os receberíamos na reunião, e na reunião o que é extraordinário foi termos recebido ou a proposta de acordo global, ou as 10 propostas de acordos a granel, e não nos terem dado um documento sequer para nós vermos o que é que lá estava escrito. Ou seja, isto é extraordinário. Uma coisa é nós termos um projeto, lemos o projeto, discutimos o projeto e depois vamos ver se estamos de acordo. Não, que é ao contrário. Primeiro damos o acordo e depois vai-se discutir o projeto. Logo se vê, ainda nem o temos. Portanto, isto de facto. Portanto, esperamos ter o projeto de decreto de lei dos concursos, esperamos ter respostas concretas, que não aquelas que eu há pouco lia, sobre as outras matérias, vamos refletir para pensar no assunto e depois vamos levar isto aos colegas no dia ou nos dias de debater esses documentos. Auscultar os colegas sobre a posição que os sindicatos devem ter sobre esses documentos. Aliás, uma prática antiga destes sindicatos, até com formulários para os colegas e com milhares e milhares de respostas para os colegas responderem. E ainda, apurar a posição dos professores sobre outras formas de luta para além daquelas que serão anunciadas no próprio dia 11. Ou seja, anunciaremos formas de luta no dia 11, mas, para além disso, iremos auscultar os colegas para outras, para além daquelas, para prosseguirmos, claro, e como costumamos sempre dizer, termos formas de luta anunciadas ou que iremos anunciar. A forma de luta melhor que nós temos é sempre aquela que não é necessário fazer, quando é preciso fazer, determinados para a levar até ao fim. Em relação à manifestação nacional do dia 11 de fevereiro, sendo ela um corolário de uma greve de 18 dias por distrito, nós decidimos organizar esta manifestação em forma de homenagem a todos os professores e em todas as escolas em que esta greve teve uma expressão extraordinária e, como sabe, até agora não encontramos nenhuma escola que tivesse tido, nenhum distrito que tivesse tido uma adesão inferior a 90%. Em alguns sítios até superior, em outros sítios, mas abaixo de 90% por distrito ainda não tivemos. E a forma de nós homenagearmos, reconhecendo esta greve tão forte que os professores fizeram e estas concentrações que nunca se tinham visto, inéditas nas capitais de distrito, nem quando se juntam todos os trabalhadores, os setores, há sítios onde tiveram as maiores manifestações sempre, tirando, pronto, a seguir ao 25 de Abril, dia 26, 27, no 1º de Maio, tirando, exceto para esse momento, não há memória, então, de professores, não há memória, de facto, mesmo em 2008, de termos tão fortes manifestações nos distritos. E nessa homenagem que queremos fazer, nós vamos ter a animar a própria manifestação, grupos de escolas, de alunos que irão estar na abertura, que irão estar no meio da manifestação e que irão, de facto, fazer a animação. Teremos uma faixa a abrir em que estaremos as 9 organizações sindicais, que terá o lema da própria manifestação, que será respeitar os professores, valorizar a profissão docente. Aqui não tem nada de novo, mas infelizmente é o que continuamos a ter de exigir. Terá o destaque para aquela palavra que é aquela que mais se ouve dos professores atualmente nas concentrações e greves, que é a palavra respeito. Ela aparecerá em toda a manifestação e terá destaque logo também na abertura. E iremos fazer uma organização, também ela nova, que é uma organização não por sindicatos, ou seja, não irá o sindicato A, depois o B, depois o C, é o último,
mas iremos fazer o seguinte: iremos organizar um desfile por distrito e pela ordem em que a greve se realizou em cada distrito. O Distrito de Lisboa, 16 de janeiro, abrirá o desfile. Depois Aveiro, depois Beja, depois Braga, e depois, não digo qual Bragança, e depois Castelo Branco, e depois Coimbra, por aí fora, portanto, até Viseu e Porto, no último dia. Portanto, vai ser complicado do ponto de vista logístico organizar assim, mas vamos organizar. Haverá uma faixa a abrir em cada um dos distritos, com o nome do distrito e a data em que a greve se realizou, também uma placa para assinalar o distrito, e o que é que nós queremos que vá a seguir à faixa do distrito? Que o protagonismo seja das escolas. Aquilo que nós queremos é que este seja um desfile pela ordem com que a greve foi feita e que o protagonismo, sem apagar naturalmente os sindicatos, porque dentro das escolas há colegas do sindicato A, do sindicato B, do sindicato C, e dentro das escolas alguns levarão os seus próprios papéis, outros levarão a bandeira do seu sindicato, outros levarão aquilo que entenderem. O que nós queremos é que as escolas se organizem, que o protagonismo seja das escolas, que os colegas levem as bandeiras dos seus sindicatos, se o tiverem, o levem o que lhes apetecer, se assim entenderem, mas que a lógica e a organização sejam escola a escola e que o protagonista desta manifestação e deste desfile sejam os professores nas suas escolas. Quem tiver faixa das escolas leva, quem não tiver, pede que nós fazemos. Estamos também, e está já em muitos sítios, é ser complicado, é ter transporte, organizar autocarros por escola. Temos casos de escolas e agrupamentos que já vão no segundo autocarro, por exemplo. É claro que Lisboa e aqui à volta os colegas irão por cima, não precisa ter autocarro, mas dos que se deslocam. Ontem fazíamos as contas, só do Norte, ontem, há mais de uma semana, já tínhamos só do Norte mais de 120 autocarros, faltarão outros tantos nesta última semana. O Viseu já ia para o 20º autocarro, as coisas estão de facto, ou já tinha até passado, isto porque nós não andamos a fazer esse levantamento, mas às vezes os colegas no seu entusiasmo nos vão dizendo, e portanto aqui a escola é muito importante, os colegas, independentemente de serem do sindicato A, B ou C, virão no autocarro da sua escola, virão cá ter, organizar-se-ão por escolas, mostrando que também têm sindicatos, porque são importantes, são, no fundo, as organizações é que estão na negociação, mas dar protagonismo e valorizar as escolas é muito importante. Depois teremos saudações solidárias, internacionais e nacionais, no palco, eventualmente nos internacionais, se não puder ser presencial, depois veremos como será, mas estamos a receber saudações de muito lado. Ainda ontem estava a ver, à noite depois da reunião, dos colegas da Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação do Brasil, já a Confederação do Ensino Privado no Brasil, a CONTEE, já nos tinha também feito chegar essa saudação, de Espanha, de França, enfim, um pouco por toda a Europa e até bem longe da Europa, de outras partes do mundo, estão-nos a chegar saudações, até porque já tivemos uma reunião com os vossos colegas da Associação da Imprensa Internacional, e, portanto, penso que já estará a correr por todo o lado, e também porque as pessoas vão aos sites, os sindicatos, e têm visto. E, portanto, teremos saudações solidárias internacionais e nacionais, também da comunidade educativa, dos pais, dos estudantes e de algumas personalidades que, antes ainda do dia 11, nós anunciaremos, estamos ainda a desenvolver contactos, para mostrar que os professores, não é para mostrar que não precisamos mostrar nada, mas para reforçar que os professores não estão isolados. E pronto, tudo mais serão surpresas em relação à manifestação, algumas delas, porque ainda há aspectos que estamos a construir, não é amanhã, só na outra semana. Agora há uma coisa que temos a certeza, é que da maneira que isto está, a luta continua, como nós dizemos, nas escolas e na rua, e aqui, cada vez mais, os colegas, nas suas escolas, irão ser os protagonistas desta luta, que estas 9 organizações sindicais têm um grande orgulho de poder estar a acompanhar, de poder estar a convocar, do ponto de vista formal. As pessoas não precisam que os convoquem, mas há aspectos que só as organizações podem fazer, do ponto de vista formal, a entrega dos pré-avisos da greve, tudo isso.
contestaremos tudo o que for limitações ao exercício do direito à greve, nomeadamente de serviços mínimos que não existem, no caso das nossas greves. Estaremos nas reuniões sindicais das escolas, estaremos a completar os autocarros que ainda têm meia dúzia de lugares por escola para preencher, e aqui não fizemos distinção, pode ser a FNEC, a Ordem, a ASPL, podemos ser nós, pode ser o estudo, não importa, o autocarro, seja qual for a organização que o organizou, a escola parte dali, os colegas vêm lá, sejam do sindicato A, B ou C ou não sindicalizados, é-nos indiferente, as escolas aqui vão mostrar, e os professores, que se calhar o dia 11 de fevereiro ainda há de ficar na história do nosso país como o dia do professor. Vamos ver, sempre é um dia melhor que o dia da Senhora das Candeias, mas portanto que é pelo menos um dia de luta. Mas nós iremos ver, porque eu acho que vamos ter aqui uma extraordinária manifestação e nesse dia vamos apresentar extraordinárias formas de luta, embora limitadas ainda, porque senão não valeria a pena haver um dia D, e depois do dia D a palavra é dos professores. E nós iremos depois ter uma conferência de imprensa, passar 2, 3 dias de fazer o levantamento e as contas do que é que os colegas querem fazer, e o que os colegas quiserem fazer é o que nós vamos fazer, porque é assim, é isso que nos move, é defender os direitos dos